Pois bem, então a gente vai começar aqui com a correção, né, redução ao primeiro quadrante, que era a atividade. Então vamos aqui, né? Calcule o valor indicado em cada item. Né? Vocês tá dando para ouvir direitinho, né? Tá dando para ouvir direitinho aí, né? O áudio deve estar bom. Então vamos aqui. Então vamos calcular primeiramente o seno de 150 graus. Pois bem, seno de 150 graus, né? A gente vai observar aqui, de acordo com o que nós temos aqui no nosso ciclo trigonométrico, né? 150 graus, se você observar, ele dá um ângulo no segundo quadrante. Se vocês estão observando aqui, onde nós vamos ter um cosseno negativo, um seno de valor positivo e uma tangente de valor negativo. Vocês devem estar observando aqui, né, de acordo com o que nós temos, ó, no nosso ciclo trigonométrico. Então, e vamos tentar verificar qual seria o simétrico dele no primeiro quadrante. Né, qual seria o correspondente dele no primeiro quadrante. Então é só a gente verificar o seguinte. Nesse caso, né, para arco do segundo quadrante, é só a gente verificar o quanto falta para 180 graus. Né? E aí a gente adota o sinal conveniente, né, para a razão trigonométrica desejada. Como assim o sinal conveniente? Se você observar, 150 graus ele está no segundo quadrante, onde nós temos um seno positivo. Então, esse seno de 150 graus, ele vai ser o mesmo seno de 30, né? Já adiantando, porque 150 para 180 faltam 30 graus. Então, verificando isso, ó, o seno de 150 vai ter o mesmo sinal do ângulo de 30 graus. Né? Só para confirmar, né? 180 menos 150 igual a 30. Então, 105, o seno de 150 vai ser côngruo ou até igual o seno de 30 graus. Então, seno de 150 graus é igual a 1 meio. É isso na letra A. Ok, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu só fazer uma pequena configuração aqui. Ok. Aí vamos dando continuidade. Aí nós temos aqui cosseno de 13π sobre 3. Bom, cosseno de 13π sobre 3, primeiramente, a gente vai ter que determinar o que é o 13π sobre 3, que é só substituir o nosso π por 180 graus, como vocês já viram aqui, ó, substituindo e fazendo as contas, né? 13 vezes 180, 2.340, dividido por 3, 780 graus. Aí vamos lá, deu 780 graus, né? 13π sobre 3. 13π sobre 3, eu vou tentar encontrar a primeira determinação positiva desse ângulo, que é diferente de redução ao primeiro quadrante. Primeira determinação positiva seria encontrar aquele primeiro arco côngruo dele. Então, vamos dividir isso por 360, que vai dar cerca de 2 voltas, e sobram 60 graus. Então, cosseno de 13π sobre 3, ele é côngruo ao cosseno de 60 graus. Ele é igual ao cosseno de 60. Então, cosseno de 13π sobre 3 é igual ou côngruo a 1 meio. Ok? Já respondi da letra B.
Certo, deixa isso aqui para cá, né? Então, o seno de 4π sobre 3. Então, o seno de 4π sobre 3, vamos lá. Transformando aqui os 180, né? Ou seja, o π no 180, nós vamos ter o seguinte. 4 vezes 180, 720, dividido por 3, 240. Aí a gente vai verificar que 240, ele é um ângulo do terceiro quadrante. O terceiro quadrante é onde nós temos um cosseno negativo e um seno também negativo. E nós vamos ter uma tangente positiva desse ângulo, mas nesse caso pede-se o valor do seno de 4π sobre 3, que é o mesmo 240 graus. Então, a gente vai verificar o seguinte, que assim como 240 graus, né, passa dos 180, então a gente vai verificar o quanto passou de 180 e adotarmos o sinal conveniente para a razão trigonométrica. Aí você verifica o seguinte, 240 ele está aqui neste terceiro quadrante. Aí, se ele está aqui, então nós vamos ter um cosseno negativo e um seno negativo. Mesmo que ele seja semelhante, ou seja, o seno ou o cosseno tenha valor semelhante ao ângulo aqui no primeiro quadrante, onde eu tenho valores positivos, o sinal dele para seno e cosseno, ele vai ser negativo. Então, o seno desse ângulo, ele será negativo. Então, o seno de 240 é côngruo a menos o seno de 60. Então, eu posso dizer que ele é igual e não côngruo. Então, o seno de 240 ele é igual, tá? A menos 3, menos raiz de 3 sobre 2. Agora, passando para o cosseno de 225 graus. 225 graus, se você perceber, ele também é um ângulo lá no terceiro quadrante, onde eu vou localizar quem? O cosseno. Então, neste caso do cosseno, embora, né, eu tenho um correspondente dele aqui que é positivo, o valor dele aqui, ó, é negativo. E aí eu vou verificar o quanto esse valor de 225 graus passou de 180. Então, o cosseno de 225 graus ele é igual, né, a menos o cosseno de 45. Então, o cosseno de 225 graus ele é menos raiz de 2 sobre 2. Pessoal, até aí, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Né, você pode colocar no chat ou até falar se tiver alguma dúvida. Certo, Matheus, então tá de boa, né? Então, estamos imaginando do pessoal que também esteja de boa. Já o seno de π sobre 4. Aí vamos lá, π sobre 4 é o mesmo que 45 graus. Se eu pegar e dividir isso pelos... Se eu pegar e dividir, né, 180 por 4 vai dar 45 graus. Ok. Então, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Pronto, só isso. Cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6, né? Π sobre 6, se eu pegar, substituir, né? O π por 180. 180 por 6, então dá 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E aí já foi a primeira questão, né? Na questão de número 2, em cada item, caso exista,
determine a medida do ângulo alfa para que o cosseno de alfa seja igual a raiz de 3 sobre 2, com alfa pertencente, né? Ele pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, sendo aberto em π sobre 2. O que significa esse aberto, né? Vocês já sabem. Então, π sobre 2 não entra nesse intervalo. Até, por exemplo, π sobre 2, como ele é 90 graus, então ele vai de 0 a 89 graus. Então, no intervalo mostrado, significa que ele se encontra no primeiro quadrante, né? Aí, pela aquela tabelinha, né? Que deve ter também no livro de vocês, e aquela tabelinha apresentada no slide, o ângulo cujo cosseno seja raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. Então, alfa vai ser igual a 30 graus, ou, ainda convertendo para π radianos, né? Vai ser π sobre 6 radianos. Agora, seno de 1/2 com alfa pertencente ao intervalo, né, de 3π sobre 2 a 2π. Né, ou seja, ele vai estar entre 270 e 360 graus. Aí vamos observar o seguinte, né? Nesse intervalo mostrado significa que está no quarto quadrante, né? E aí vamos observar o seguinte. Nós temos aí esse ângulo do quarto quadrante, né, que pode ter o seno igual a menos 1/2. E aí vamos ter que observar o seguinte, né? Está aqui o nosso ângulo em questão. Aí vamos pensar o seguinte, o seno de 30 graus, ele é igual a 1/2, né? Então, para fazer isso, eu também teria que achar, vamos dizer assim, um ângulo simétrico, né, a ele, no quarto quadrante, que tem esse mesmo valor de seno, só que negativo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Ao invés de eu fazer uma redução, né, do primeiro quadrante, eu vou subir ele para o quarto quadrante. Então, 360 menos 30 vai ser, então, 330 graus. Por quê, né? 330 graus, ele é côngruo, né? Ou seja, ele é semelhante aos 30 graus, ele vai ter o mesmo seno de 30 graus, só que negativo. Então, o alfa vai ser 330 graus, ou 11, né? 11π sobre 6 radianos. O cosseno de alfa igual a menos 1 com o alfa, né, com esse ângulo pertencente ao intervalo de π a 3π sobre 2, ou seja, de 180 a 270 graus. Lembrando que o 180 ele está fora, porque aqui percebe que ele é aberto em π. Ou seja, então ele é aberto nos 180. Então, o 180 não serve para ele. Então, 180 não está no intervalo. Então, nesse caso, não existe alfa para o qual o cosseno de alfa seja igual a menos 1, pois o intervalo ele é aberto em π, ou é aberto em 180 graus. Porque se observar, realmente teria como, né? Qual é o ângulo em que o cosseno dele é menos 1? Seria esse ângulo bem aqui, o próprio 180. Só que como ele está fora do intervalo, então não vai existir ângulo que atenda a isso aqui, ó, na letra
C, no caso, né? Então, mais uma vez, só para constar, né, e também para ficar de acordo lá com quem tenha procurado no final do livro, né? Não existe alfa pertencente a este intervalo, né, de π a 3π sobre 2. Agora, seno de alfa igual a raiz de 2 sobre 2, com esse ângulo alfa pertencente ao intervalo de π sobre 2 e π, entre π sobre 2 e π, aberto tanto nas duas pontas, né? Então, observando aqui, né, seno vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, ele vai se encontrar no segundo quadrante, como vocês observam, porque entre π sobre 2 e π, né? Então, nós temos aí o ângulo do segundo quadrante. Então, aqui nós temos o seguinte. A gente sabe que raiz de 2 sobre 2, ele é seno do ângulo de 45 graus. Só que a gente vai ter que encontrar algum ângulo que tenha esse seno semelhante. Né? Mais uma vez, para confirmar, o ângulo cujo seno de alfa é raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então, eu vou tentar achar um semelhante a ele. 180 menos 45 vai dar 135. Então, o ângulo, né, cujo seno é raiz de 2 sobre 2, pertencente ao intervalo de 90 a 180 graus, ou de π sobre 2 a π, é 135 graus, ou 3π sobre 4, ou 3/4 de π, né? A terceira questão. Determine a qual quadrante pode pertencer o ângulo alfa em cada um dos itens. Tangente de alfa é igual a 3/5, menos 3/5. Bom, tangentes de valores negativos podemos encontrar em ângulos do segundo e quarto quadrantes. Portanto, né? Portanto, o alfa pode pertencer ou ao segundo ou ao quarto quadrante. Não tem como a gente definir, né? Se é do segundo ou se é do quarto. Sendo negativo, ele pode pertencer a um deles. Tangente de alfa é igual a 1/8. Tangentes de valores positivos podemos encontrar no primeiro e no terceiro quadrante. Então, esse ângulo pode pertencer ou ao primeiro ou ao terceiro quadrante. A tangente de alfa sendo 10 graus, alfa pode pertencer ao primeiro ou ao terceiro quadrante, né? A tangente agora sendo negativa, ela pode pertencer ou ao segundo ou ao quarto quadrante. Tangente de alfa sendo -1, ou ela pode pertencer ou ao segundo ou ao quarto quadrante, mais uma vez. E a tangente de alfa sendo positiva, esse ângulo pode pertencer ou ao primeiro ou ao terceiro quadrante. Quarta questão. O valor do log da tangente de 5π sobre 4. Né? Questãozinha de vestibular, né? A Alva gosta de pegar as questãozinhas dessas, né? Então, vamos aqui.
Bom, então vamos primeiro definir o valor da tangente de 5/4 de π, né? Ou 5π sobre 4. Bom, primeiro vamos encontrar o ângulo referente a isso, né? Substituindo o π pelos 180 graus, a gente vai encontrar, né? 5 vezes 180 dividido por 4 vai dar 225. Reduzimos, né? Reduzindo ao primeiro quadrante, o 225 graus. A gente tem, então, 225 menos os 180 graus vai dar igual a 45 graus. Então, eu posso dizer que a tangente de 5π sobre 4 é côngruo ou igual à tangente de 45. Né? Lembrando, né, que neste caso aqui, vamos verificar o seguinte. Nós estamos falando da tangente, né, 225 graus. Ela ainda pode ser negativa, né? Então, tangente de 5π sobre 4, nesse caso, vai dar igual a 1. Né? Porém, a gente vai verificar o seguinte. Log de tangente de 5π sobre 4 vai ser o mesmo log de 1. Né? Para quem não lembra aquela história dos logaritmos, né? Lembrando, quando eu não tenho nada aqui na base, né? Aqui significa que é um logaritmo de base 10. Né? E o logaritmo, né? Logaritmo de A na base B igual a C, significa eu encontrar valores, né? O valor de B elevado a C, que tem que ser igual a A. Ou seja, então, nesse caso, 10 elevado a alguma coisa é igual a 1. O único meio que acontece isso é o log de 1 sendo 0. Então, nesse caso, o log da tangente de 5π sobre 4 é igual a 0. Aí você se pergunta esse monte de cálculo para achar esse valor pequenininho. Então, tá aí a letra C. Questão de número 5, né? Se não estou enganado, é a última. Né? Sendo y igual a cosseno de 1.500 mais seno de 1.140, podemos afirmar que o valor de y é igual a, né? Aí tem as opções para vocês observarem. Bom, primeiro vamos definir o valor do cosseno de 1.500 graus, né? E a gente vai primeiro encontrar a primeira determinação positiva desse ângulo. Dividindo os 1.500 por 360 graus, então eu vou ter o seguinte, são 4 voltas e me sobram 60 graus. Então, cosseno de 1.500, ele seria côngruo ou igual ao, né, côngruo e igual, na verdade, ao cosseno de 60 graus. Então, o cosseno de 1.500 graus é igual a 1/2. Então, eu já poderia ir lá, pegar, tacar aqui 1/2. Agora, definir o valor do seno de 1.140 graus. Também a gente vai, né, encontrando a primeira determinação positiva de 1.140. Aí, 1.140, eu vou dividir por 360.
Nesse caso, só são 3 voltas, né? Uma voltinha a menos. E também sobram 60 graus. Então, seno de 1140 é congruo ao seno de 60. Então, seno de 1140 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu já poderia substituir, né? Raiz de 3, desculpa, sobre raiz de 3 sobre 2. Então, tá aqui. Y igual a 1 meio, mais raiz de 3 sobre 2. Eu posso pegar esses dois aqui, né? Eu posso pegar esses dois aqui e juntar numa coisa só. Então, y igual a 1 mais raiz de 3 sobre 2. Ok? Não foi tão complicado assim, né? Foi só basicamente a gente definir o ângulo, definir a primeira determinação positiva dele, e o resto foi só conhecer os valores correspondentes ao seno e cosseno. Né? E tá aí a nossa resposta, letra A. E com isso aí a gente já conclui a nossa correção. Né? Se não tivermos nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente já vai passar adiante. Então vamos, né, concluindo aqui a nossa correção.